Muito bem. Nós sabemos que orar é estar conectado aos céus. Orar é falar com Deus, mas não é apenas um monólogo. A oração é um diálogo. Nós falamos, Deus ouve, Deus fala, nós ouvimos. Oração é essa conexão direta, é estar conectado com os céus, conectados ao Senhor. Nós sabemos que no período em que Jesus esteve aqui, o Filho de Deus encarnado, é como se todos pudessem ver Deus em Jesus. Filipe chegou a dizer a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês e você ainda não me conheceu. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Então, enquanto o Senhor estava aqui, podia-se conversar com o Senhor livremente, face a face. Ali estava o Filho de Deus, pronto a ouvir, pronto a receber, pronto a abençoar, pronto a responder. Vamos ver então, quando Jesus aqui estava nos Evangelhos, em Mateus, capítulo 14, de 22 a 33, qual foi a menor oração da Bíblia? Está escrito assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Que texto maravilhoso, que história tremenda, que coisa sobrenatural tão grande na história de Yeshua de Nazaré, de Jesus. Aqui diz que Jesus, ele falou: olha, eu quero orar, eu quero ficar sozinho, eu vou subir ao monte, eu quero estar só com o Pai. Ele queria estar só, porque naquele dia, naquelas poucas horas antes, um dia atrás, João Batista, primo de Jesus, o precursor de Jesus, o profeta do Novo Testamento, João Batista, tinha sido morto, decapitado no cárcere por ordem de Herodes. E Jesus sabia que muito em breve seria a sua vez. Jesus sabia que muito em breve ele estaria dando a sua vida ali na cruz do Calvário. Então, Jesus queria um tempo a sós com o Pai. No luto, nós também muitas vezes queremos ter um tempo a sós com o Pai, um tempo a sós com Deus. Jesus então disse para os discípulos: podem ir na frente, peguem os barcos e vão, eu vou depois. Deixaram até um barquinho pequeno para Jesus ir encontrar com eles naquela noite. Mas Jesus ficou orando, orando, orando. E enquanto os discípulos atravessaram o mar, bem devagar, esperando Jesus vir encontrar com eles, começou uma tempestade. E vento
muito vento, e eles estavam tendo dificuldades, não estava sendo fácil remar no meio daquele vento. Jesus, então, desce a montanha e ele vai se encontrar com os discípulos. Mas ele não pegou o barquinho, ele não foi de barquinho, não foi de bote. Ele foi caminhando por sobre as águas. Ele ia chegar mais rápido andando por sobre as águas. E quando Jesus está andando, os discípulos começaram a gritar, porque viram aquela pessoa se aproximando. Nunca na história da humanidade um ser humano andou sobre as águas. E eles começaram a gritar, achando que era um fantasma, era alguém do outro mundo, e começaram a gritar com medo: vai embora, não chegue, não se aproxime. E Jesus disse: não temais, sou eu. Ele ainda estava longe: sou eu. Então Pedro diz: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. Que coragem de Pedro! Como Pedro era corajoso! Como Pedro podia ter coragem de, naquela noite, com aquele vento, com as ondas, como ele tinha coragem de dizer: eu quero andar sobre as águas também. Eu quero me encontrar contigo. Se é o Senhor, se há poder, se há uma fé, eu quero isto. Manda-me ter contigo, dá uma palavra e eu obedecerei. E Jesus disse apenas: vem. Vem, Pedro. Será que você teria coragem de descer daquele barco e pisar nas águas e encontrar com Jesus? Pedro teve coragem e desceu do barco. Podemos imaginar os discípulos naquele suspense. E Pedro começa a andar sobre as águas como se estivesse andando em terra firme, olhando para Jesus. Pedro vai. Mas tem um momento que ele começa a reparar na força do vento. Quem sabe o vento quase o derruba. Quem sabe as ondas aos seus pés, quebrando aos seus pés, o assustaram. E Pedro deixa de olhar para Jesus. E assustado, então, com medo daquela circunstância, deixando de olhar para Jesus, ele afunda. Não dá pé, ele afunda. Será que ele não sabia nadar? É claro que sim, ele sabia nadar. Mas aquele momento é um momento tão difícil, tão especial, há tanta coisa acontecendo, é tudo tão rápido, e ele apenas grita: salva-me, Senhor. Esta é a menor oração da Bíblia. Salva-me, Senhor. Salva-me. Ó Deus, me salve. É clamar pelo nome do Senhor. É clamar pela bênção do Senhor, pela salvação do Senhor, pela ajuda do Senhor. A Bíblia nos diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro sabia que Jesus que andou sobre as águas, Pedro sabia que se o Senhor tinha poder para andar sobre as águas, não o deixaria afundar, não o deixaria afogar. Salva-me, Senhor. As ondas, o vento, o mar, salva-me, salva-me. E Jesus estende a mão e o levanta e vai andando com ele até o barco. Podemos imaginar esta cena, os discípulos com os olhos arregalados, assistindo tudo aquilo como se não estivessem acreditando que aquilo estava acontecendo realmente. O quê? E quando os dois entram no barco, os discípulos se prostram e adoram Jesus, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Jesus dava provas de ser o Filho de Deus a todo tempo, mas eles iam aprendendo e caminhando de fé em fé, caminhando de degrau em degrau. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. A menor oração: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Me tira dessa situação. Salva-me. Pessoalmente, nós podemos orar assim ao Senhor:
Salva-me, Senhor, salva o meu lar, salva os meus filhos, salva a minha casa, salva os meus pais, salva a minha igreja, salva-me. E podemos orar, salva o Brasil. Ó Deus, estamos vendo o Brasil submergindo, estamos vendo o Brasil afundando, estamos vendo, ó Deus, as propostas, a pressão sobre o nosso país. Estamos vendo um incentivo errado no nosso país. Ao invés do trabalho, da honestidade, ao invés da verdade nas escolas, estamos vendo um incentivo ao crime, à droga, à prostituição, à negligência, à corrupção, a todas as coisas tão ruins, à própria destruição da família e da identidade e da sexualidade humana, colocadas por Deus no próprio DNA, no próprio corpo. Temos visto isto. Nós temos de clamar, salva-nos, Senhor. Salva-nos porque perecemos. Salva-nos porque se o Senhor não estiver conosco, nós afundaremos. Nós sabemos que nosso Deus é o Deus que responde à oração. Nós podemos fazer uma oração bem longa pelo Brasil ou apenas salva-nos, Senhor. Tira-nos deste lodo, tira-nos desta pedra escorregadia, tira-nos desta posição tão terrível, de tanta influência da ideologia marxista no nosso país, de tanta influência do mal para destruir as famílias, as crianças, os jovens, a igreja, a fé. Nós podemos clamar, salva-nos, Senhor. Vamos fazer isto agora? Eu te convido a orar comigo. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ajoelhe onde você está e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para Ti e clamo pela Tua presença em minha vida. Lava-me, limpa-me, perdoa-me, dá-me um coração puro e cheio da Tua presença. Dá-me um novo coração. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre, para viver na Tua presença. Senhor, quero orar também pelo meu país, orar pelo Brasil, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, o Senhor possa estender as Tuas mãos e libertar e abençoar e trazer para o Brasil um novo tempo, em que não seja conhecido apenas como o país do futebol, o país do carnaval, mas seja conhecido como um país campeão em missionários cristãos pelo mundo. Um país que tem temor do Senhor, um país que ama o Senhor Jesus acima de todas as coisas. Abençoe o nosso país, abençoe as nossas autoridades. Ó Deus, limpa o Brasil de toda corrupção, de toda sujeira, de toda maldade, de toda impureza. Traz-nos um novo tempo. A estes políticos, ó Deus, que estão envolvidos com a corrupção, que o Senhor possa dar-lhes a oportunidade de se converterem, de se arrependerem e de terem uma vida nova em Cristo. E, ó Deus, que tenhamos um novo governo, íntegro, saudável, abençoado, que ame Israel, que ame a Tua palavra, que ame ao Senhor. Eis-nos aqui, para que o Senhor possa trabalhar em nosso país, com a Tua bênção, Tua paz e o Teu amor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que você possa estar firme na palavra de Deus, sendo intercessor pelo nosso país. Não importa que a sua oração seja tão pequena como salva-nos, Senhor. Importa orar. Até o nosso próximo encontro, no próximo programa, aqui na Rede Super. Até lá.